Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro, iniciamos nova semana e logo com boas notícias para o nosso Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 14 de outubro e no dia 14 de outubro de 1919 o Benfica deslocava-se até Pontevedra para defrontar a equipa da casa, num particular amigável, onde o Benfica acabava por ganhar por 5-2. Este jogo enquadrava-se numa digressão por Espanha, onde o Benfica disputaria 7 partidas. Esta partida de Pontevedra seria a quarta, após ter jogado com Real Madrid, Atlético Madrid e Vigo. Seria assim uma digressão bastante importante de um Benfica capitaneado por Cândido de Oliveira, onde daria assim a conhecer a sua magnitude pelo país dos nossos hermanos, onde o Benfica em 7 partidas acabaria por vencer 4 e começava a forjar assim o seu nome no estrangeiro, pois em termos nacionais o Benfica já começava a dar cartas nesta nova modalidade, o futebol, e o nosso Sport Lisboa Benfica começava assim uma caminhada gloriosa. Vamos agora ver então as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o Jogo. Vim para vencer títulos, quem o garante é Neuen Pérez. Em entrevista ao jornal O Jogo, assume a ambição e enaltece a grandeza do Futebol Clube do Porto. Todos unidos somos muito mais fortes. Seleção argentina? Vou dar o melhor aqui. Já procurava esta pressão de ganhar, diz ainda o jogador argentino. E entretanto, Chicharrito cativa Vítor Bruno. Domingos Andrade aproveita ausências de Grujic, Eustáquio e Vasco Sousa. E continuamos então aqui com estas capas a fazer assim uma ode ao Futebol Clube do Porto. E ainda aqui no Sporting, Salgado Zenha promete um leão crónico candidato. Vice-presidente sublinha a importância do sucesso financeiro para o sucesso desportivo. Entretanto, Ullmann cumpre castigo na seleção e chega mais cedo. E por falar em seleção, Portugal nunca venceu um jogo oficial na Escócia. Martínez com borrego na emenda. Entretanto, Renato Veiga impressionou a imprensa espanhola. E aqui está então a preparação da partida de amanhã. Começamos então já a pôr pressão no nosso selecionador. E por falar em selecionador e seleção nacional, já se encontra disponível o vídeo de análise da última partida, ou seja, da vitória por 3-1 na Polónia, onde fala assim um pouco das vicissitudes do jogo e daquilo que eu considero que foi o desempenho português. Ainda aqui no hóquei em patins, triunfo por 3-2 sobre o Oliveirense vale o primeiro troféu da época. Águias levam a Elite Cup. E aqui desde este humilde canal, os meus parabéns à equipa de hóquei do Benfica, que começou da melhor forma esta época, com uma primeira vitória, alcançando assim o primeiro troféu. E isto, meus amigos, é o que conta, no final das temporadas, o número de troféus que levamos para casa. E só esperamos que no futebol comecem a seguir este exemplo, pois dentro em breve vai começar as competições a eliminar. E por falar no nosso Benfica, vamos então ver o primeiro destaque. Best tem um pé esquerdo especial. Quem o garante é o antigo técnico Jan Regensburg, que destaca a versatilidade do ala. E entretanto, Coxu a parceria com Turkoglu, chegada dele foi boa para os dois. E isto é algo que já tínhamos discutido nos nossos Bola ao Centro, a importância de ter um elemento da mesma nacionalidade no plantel, que ao fim e ao cabo não é apenas um, pois há outros jogadores de origem turca. Mas assim Coxu já se sente um pouco mais arroupado e já começa assim a sentir-se mais entrosado na equipa. Por outro lado, aqui a notícia de Best, que não é uma notícia, é apenas um destaque, também estou de acordo. É um jogador bastante versátil, que pode ocupar várias posições dentro de campo, não só nas posições defensivas, mas também nas posições ofensivas. E isto, meus amigos, é muito importante, pois não estamos a falar de um jogador que pode ser adaptado, como é o caso de Arsenis, mas sim um jogador que começou a sua formação como lateral e que depois evoluiu para extremo, podendo assim ocupar ambas as posições. Vamos agora ver então o que é que diz nos jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Como Viana conquistou o City, os bastidores da mudança do diretor desportivo para Manchester. O processo começou há cerca de um ano e acelerou no verão. Ferran Soriano e Txiki Begiristain lideraram as conversas. O perfil discreto e reservado agradou aos responsáveis dos Citizens. Destacou-se entre as dezenas de nomes colocados em cima da mesa e ganhou o sprint final a Quique Cárcel do Girona.
E entretanto, Amorim poupa Yulmande, que voltou mais cedo da seleção, mas descansa na taça. E entretanto, Pote regressa com o Portimonense. Ou seja, temos então aqui, por um lado, um jornal diz que o Yulman volta mais cedo porque estava castigado na seleção e isto é bom para o Sporting. Afinal, parece que vai descansar na taça. Enfim, relativamente aqui ao Viana, pois um pouco mais do mesmo. Assim, o Jornal do Jogo enaltece os jogadores e os técnicos do Futebol Clube do Porto, a prensa da Cofina faz o mesmo com os jogadores e dirigentes do Sporting. Ainda aqui na seleção, o sangue escocês vai sentir-se. Quem o garante é Ian Cantro, treinador do Estoril, antecipa o duelo de amanhã. E ainda aqui no Futebol Clube do Porto, felicidade do Nico agora é total. Fran, o pai do médio, descreve estado de espírito. E entretanto o calendário aperta até à luz. Os Dragões preparam um ciclo de 7 jogos em 22 dias. E isto não é apenas o Futebol Clube do Porto, toca a todos os clubes que disputam competições europeias, pois agora chega uma altura terrível do calendário, onde vamos ter então competições europeias, com jogos complicadíssimos, vamos ter jogos internos, como é o caso do Campeonato, Taça de Portugal e ainda a Taça da Liga. Mas não é apenas o Futebol Clube do Porto, também toca a Sporting e ao Benfica. E por falar em Benfica, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. United pode recomprar Carreras por 20 milhões de euros. O clube inglês mantém o lateral esquerdo debaixo de olho. Entretanto, o selecionador de Angola confirma as negas de Florentino. Desde 2019 que o tentamos convencer. E aqui no Hockey Patins, Águias reconquistam Elite Cup, após ganhar a Oliveirense por 2-3. Aqui numa partida complicada, onde houve um grande desempenho da equipa do Benfica, onde acabou por conquistar tão merecida competição. Relativamente aqui às notícias do futebol, e começando aqui pela situação de Tino e a sua teimosia em querer representar a seleção portuguesa, e na minha opinião bem, pois acho que o jogador português já fez méritos suficientes para pelo menos ser convocado e tentar mostrar todo o seu potencial, pelo menos nos treinos das seleções. Mas infelizmente também a teimosia de Roberto Martínez e outros selecionadores nacionais levaram a que o mesmo não fosse convocado de forma regular, e que na minha opinião tem feito méritos suficientes para o ser. Mas enfim, são vicissitudes que nos escapam ao entendimento dos comuns mortais. Relativamente aqui a Carreras, acho um pouco precipitado começarmos já a falar em 20 milhões de euros ou valores do género, pois ao fim e ao cabo é um facto que o lateral espanhol fez uma grande exibição frente ao Atlético de Madrid e começa a dar no olho. Mas daí já estamos a falar em 20 milhões de euros e em muitas noivas para Álvaro Carreras, é um pouco mais do mesmo, querer vender jornais. E agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos e a tal boa notícia que eu vos falei no início do vídeo. Renato entra na luta. Mais opções para o meio-campo do Benfica. Falhou o pleno de vitórias de Bruno Lage, mas já recuperou de lesão e quer um lugar no 11. E entretanto, Coxo diz, podemos ter melhores resultados e exibições. E ainda aqui, Hugo Vasconcelos diz, não é a última oportunidade, mas... E deixa aqui antever que poderá ser a última oportunidade. Falando aqui do tema central da capa do jornal A Bola e sobre Renato, aparentemente já se encontra recuperado da sua lesão. E isto, meus amigos, é uma excelente novidade. A minha questão é saber se vai continuar a manter-se saudável, pois esse é um dos principais problemas de Renato Sanches. Consegue recuperar das lesões, mas depois não se consegue manter são. Isto não é apenas no Benfica, é o que tem acontecido ao longo dos últimos anos. É um jogador de enorme potencial e que pode oferecer muito ao Benfica, mas para tal é preciso ter continuidade, pois não nos serve voltar a ficar capaz de jogar um par de partidas e voltar a lesionar-se. E não é isso que aconteceu ao longo dos seus tempos no Benfica, mas foi isso que aconteceu ao longo dos seus tempos nos outros clubes, desde a sua saída já há muitos anos. Só esperamos é que Renato volte à sua melhor condição física e possa ajudar bastante o nosso Benfica. Ainda aqui no Sporting, voltamos a ser um crónico candidato ao título. Quem o garante é Salgado Zenha. O responsável pelas finanças leoninas sublinha a recuperação global nos últimos anos. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, teimosia de Eustáquio e afirmação de Francisco Moura. Já na Liga das Nações, apuramento à vista com adversário em defesa da honra. A Seleção Nacional já está em Glasgow, onde a Escócia quer evitar amanhã a pior série de derrotas consecutivas da história. Entretanto, na Liga Betclic, há 9 campeonatos na Europa com mais golos. Uau, que surpresa! A nossa Liga ser um campeonato com poucos golos.
Este ano então temos assistido a imensas equipas chegaram ao final das partidas com 0 golos. Mas enfim, é a Liga do Proença e que segundo o mesmo das melhores do mundo. Bom, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque do nosso Benfica vai para a recuperação de Renato e que a partida estará disponível para a partida do próximo fim de semana, onde, recordo, vamos voltar a entrar em campo e disputar uma partida para uma eliminatória da Taça de Portugal. Vamos jogar com o humilde Pevidem, mas atenção, há que ter cuidado. Todas as equipas humildes não deixam de ser isso mesmo, uma equipa, e como tal, com potencialidade para vencer a partida. O Benfica, como é evidente, tem mais que motivos suficientes para acreditar que vai estar na próxima fase, mas para isso é preciso jogar a partida e ganhar o jogo, com honra e humildade. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem, tenham uma boa semana e viva o Benfica!